Vamos para a aula de revisão hoje, abordando dois temas aí, urbanização e a questão rural, a geografia agrária do Brasil. A urbanização brasileira e a geografia rural. Vamos nessa então. O crescimento urbano. Crescimento natural da população das cidades, acompanhando as médias do país, sem contar os fatores externos, o crescimento urbano. A urbanização é o crescimento anormal da população das cidades, além das médias, contando com fatores externos, ultrapassando a população da zona rural. Existem alguns fatores que contribuíram para o aumento da urbanização. São fatores atrativos e fatores repulsivos. Atrativos, aqueles que atraem, repulsivos, aqueles que reprimem, que fazem com que as pessoas saiam do mundo na região da Mesopotâmia. Temos aí algumas gravuras mostrando cidades antigas, né? Temos, por exemplo, Ur, na Babilônia, né? São cidades antigas. E nós temos aqui alguns locais onde surgiram, região onde nasceu cidades antigas, tanto aqui quanto nessa região aqui do Oriente Médio, aqui na Índia, Oriente Médio, aqui no Egito, né? Na região do Egito, na África, são as regiões onde surgiram as cidades mais antigas do mundo. Nos últimos séculos, especialmente a partir da Revolução Industrial, o comércio, a indústria e os serviços colaboraram fortemente para a expansão, organização e crescimento demográfico desses aglomerados urbanos. Cidades ampliam-se com espaços centralizadores de poder político, econômico e cultural. Amplia-se, então, a dependência do campo em relação à cidade. O mundo passa a sofrer forte urbanização. Hoje, o mundo já está praticamente urbanizado. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos ainda no mundo a maior parte da população morando na zona rural. Hoje já ultrapassou a população urbana, ultrapassou a população da zona rural. Os países de industrialização clássica iniciam o processo de urbanização, só que foi bem mais lento. Já nos países de industrialização tardia, como é o caso do Brasil, essa urbanização foi bem mais acelerada. Percebe-se que houve uma aceleração bastante grande, fato que até hoje pagamos um preço alto, como o surgimento de favelas, violência. A cidade não estava preparada para receber esse tanto de gente, né? Então temos aqui um gráfico mostrando a evolução da população urbana e rural no mundo. Note aí que a população urbana é essa linha vermelha, né? E no ano 2010 nós empatamos aí população rural e a tendência só aumentando em 2020 aí, ó, a diferença que já existe. A tendência é só um aumento cada vez maior na população da zona urbana. Aqui nós temos mostrando alguns países, o índice de urbanização de alguns países. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, Coreia do Sul, que no ano de 1975 tinha apenas 48% da população urbana, passando então em 2015 para 88,2%. O Brasil, que nos anos 75 tinha 61,8%, chegamos a 87,7% de urbanização. Então foi bem pouco tempo, aumentou bastante a população urbana no mundo, no planeta. Temos aqui um gráfico que mostra o ranking das megacidades do mundo. Megacidade, para quem não sabe, são cidades com população acima de 10 milhões de habitantes. E aqui uma gravura mostrando o excesso populacional que existe em algumas áreas do planeta. Aí nós temos as funções. Toda cidade tem uma função, né? A função urbana. Tem cidade religiosa, turística, portuária, industrial, como você vê aí, cidades múltiplas, como São Paulo, por exemplo. Tá? A urbanização brasileira, um fenômeno que é comum, constante na questão da urbanização, é o termo conurbação, que é a união de duas ou mais cidades, onde o espaço físico das mesmas vão se juntando e as cidades se tornam áreas conurbadas. Aqui nós temos uma foto mostrando São Caetano do Sul, aqui, ó. Aqui nós temos Santo André, nós temos São Bernardo do Campo, Diadema, Taboão da Serra, São Paulo, ou seja, todas essas cidades praticamente uma só, estão interligadas. Esse processo aí nós chamamos de conurbação, é algo muito presente nas regiões metropolitanas das grandes cidades. A partir dos anos 1940, no Brasil houve forte industrialização, concentração fundiária, né? As terras passando para a mão de poucas pessoas, modernização do campo,
péssimas condições de vida no campo. São todos fatores que determinaram uma forte urbanização no país. Esse processo nosso foi bem recente, acelerado, forte concentração espacial, como ação de grandes complexos urbanos, grandes cidades, nós temos aí metrópoles grandes, pequena ampliação de planejamento, pequena aplicação de planejamento, poucas cidades foram planejadas. Né? Aqui é a evolução da população urbana brasileira, onde nos anos 1940, note aí que a população rural era bem maior que a população urbana. Chegando aí, nós temos o nível de 2000, por exemplo, olha a diferença. Né? Houve um aumento muito grande. Aqui mais um outro quadro mostrando a evolução da população urbana e rural. A linha azul, população rural, que vem caindo, e a linha vermelha, população urbana, que vai só aumentando, né? Chegando aqui a 2010 o gráfico, percebeu o grande aumento. Vamos para frente então, galera. Essas características não permitem que as cidades possam absorver todo o contingente populacional, desencadeando sérios problemas de ordem ambientais, infraestruturais, sociais, marginalizando grande parcela da sociedade. Foi o que eu falei, né? Como um avanço muito grande da urbanização no Brasil, foi recente, tivemos vários problemas. Nós temos aqui uma gravura mostrando aí um pouco desses problemas, né? Regiões metropolitanas. Uma lei federal de 1973 criou as regiões metropolitanas, conjunto de leis para promover o desenvolvimento integrado entre os municípios da metrópole. As novas metrópoles originais que tinha na época Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém. Então foi criado em 1973 com a função de promover o desenvolvimento integrado entre as cidades. Na Constituição de 1988, criação das regiões metropolitanas passa a ser então de responsabilidade dos estados. E também foram aprovadas, além das regiões metropolitanas, foram aprovadas as RIDs, que são regiões integradas de desenvolvimento. Nós temos aqui na região norte, região metropolitana de Macapá, de Manaus, Belém. Então são várias regiões metropolitanas que nós temos no Brasil. Como você vê aí na região centro-oeste também, de Goiânia, região sudeste, região sul. Então nós temos várias regiões metropolitanas. RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. RID, na realidade, é uma região metropolitana, com a diferença que ocupa mais de uma unidade da federação, ou seja, mais de um estado. Por exemplo, nós temos aqui, ó, RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, ou RID, são as regiões metropolitanas brasileiras que se situam em mais de uma unidade da federação, ou seja, mais de um estado. A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e o entorno, nós polo lá em Petrolina, Juazeiro, uma outra região RID, chamada, né, região metropolitana RID. Por exemplo, Petrolina é Pernambuco e Juazeiro é Bahia. Né? Lá no Distrito Federal, pega a cidade do Distrito Federal e pega algumas cidades do estado de Goiás. E em Teresina aqui, ó, nós temos a RID de Teresina, onde pega a cidade de Teresina e algumas outras ao redor, e pega também, abrange também a região, uma cidade do Maranhão chamada Timon. Timon, né? Fica no Maranhão, mas faz parte da região metropolitana de Teresina. Dentro do conceito de urbanização, nós temos a hierarquia urbana. A rede urbana brasileira organiza-se a partir do modelo centro-periferia, que define uma hierarquia urbana determinada pelos aparelhos urbanos que cada cidade dispõe. Dentro da hierarquia urbana, as cidades são classificadas de acordo com aquilo que ela oferece, de acordo com aquilo que ela tem, de acordo com a sua influência, o seu poder econômico. Então, elas são classificadas dentro da hierarquia urbana, seguindo todo esse processo. Logicamente que existe a palavra hierarquia urbana e existe a rede urbana. Não confunda, a rede urbana seria o conjunto de municípios interligados, né, por rodovias, ferrovias, ou seja, todas as cidades estão interligadas, mesmo estando perto ou longe. Na hierarquia urbana, que funciona dentro da rede urbana, as cidades são classificadas com aquilo que ela oferece. Então, existe uma classificação. Por exemplo, nós temos metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional, capital regional, centro regional e cidade local. São nomes que são dados dentro da hierarquia urbana pelo aquilo que a cidade representa. Por exemplo, uma metrópole nacional, nós temos Rio de Janeiro, temos Rio de Janeiro, temos Brasília, temos São Paulo, que pode ser enquadrado nessa categoria, assim como também na metrópole global, no caso São Paulo. Então, nós temos aí metrópole regional, nós temos como, por exemplo, Fortaleza, Goiânia, Belém, né? E assim vai. De acordo com aquilo que a cidade representa, ela tem um título dentro da hierarquia urbana.
Nos últimos anos, no Brasil, houve uma forte urbanização de cidades de porte médio, sobretudo do Centro-Sul, que funcionam como polos de atração, inclusive em relação aos grandes centros. Foram essas cidades que mais cresceram, não as grandes cidades, mas essas cidades médias, de porte médio, foram as que mais desenvolveram no Brasil nos últimos anos. Dentro da hierarquia urbana, nós temos aqui o esquema clássico e o esquema atual. O esquema clássico, onde as pessoas procuravam seguir, até mesmo porque não tinha condição, né? Se você morasse numa vila, quando você precisasse de alguma coisa, você tinha que ir para a cidade local e assim até chegar na metrópole nacional. Hoje, com o advento da tecnologia, quem mora em qualquer um desses lugares, ou vila, cidade local, centro regional, pode ter acesso através da tecnologia à grande metrópole, a metrópole nacional. Por exemplo, quem mora numa vila, como você está vendo aqui, pode ter acesso a uma metrópole nacional, por exemplo, comprar alguma coisa de valor. Isso porque nós temos tecnologia que aproximou os lugares, né, as pessoas, e você tem acesso hoje baseado nessa tecnologia, que facilitou muito a vida das pessoas, né? Vamos então a alguns conceitos dentro da urbanização. Por exemplo, conurbação, encontro entre duas ou mais cidades vizinhas. Megalópole, reunião superurbanizada independentemente do número de habitantes da aglomeração urbana principal. Então é um megalópole. Nós também dizemos que megalópole quando se juntam a partir de duas metrópoles, onde existe uma grande área, né, um aglomerado urbano muito grande, uma região integrada ali. Então nós chamamos de megalópole, quando se junta a partir de duas metrópoles, né? Megacidade, toda cidade que tem a partir de 10 milhões de habitantes. Tá? Não importa se é metrópole, megalópole, o que importa é que tenha 10 milhões de habitantes. Então nós chamamos de megacidade. O que é uma cidade global? Cidade global é um conceito demográfico. Não é um conceito, cidade global não é um conceito demográfico, ou seja, não é o número de habitantes que vai determinar isso, mas a sua importância. O essencial mesmo são suas ligações internacionais, conceito econômico, procura mostrar a importância no mundial e a influência que ela exerce no mundo, no mercado global. Nós temos, por exemplo, Nova York, Londres, Tóquio, principais centros financeiros e bancários do planeta. Então, cidade global são aquelas cidades que têm influência mundial no mundo todo. São cidades globais. Olha sobre Megalópole aqui. Megalópole é um imenso aglomerado urbano, praticamente contínuo, com poucas áreas rurais, formado com a associação do processo de superurbanização à própria expansão da cidade. Nós temos aqui, por exemplo, a megalópole chamada Boswells, onde nós temos aqui várias cidades nos Estados Unidos, entre elas Nova York, Nova Jersey, Washington, Massachusetts, estão várias cidades, Roseland, muitas cidades dos Estados Unidos, grandes, várias cidades são metrópoles, nessa região aqui super urbanizada, formando uma megalópole. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a organização fundiária do Brasil. Com base nesse conceito de módulo rural, o Estatuto da Terra dividiu os imóveis rurais em 3 categorias. Os imóveis do Brasil são divididos em 3 categorias. Minifúndio, corresponde a toda propriedade inferior ao módulo fixado para a região em que se localiza, para o tipo de exploração que nela ocorre. Os minifúndios quase sempre são menor que 50 hectares, embora sua média seja de 20, né? Nós temos também, além do minifúndio, nós temos empresa rural, que são imóveis explorados de forma econômica, onde são pessoas contratadas, né? A média aí de 221 hectares. E nós temos latifúndio por exploração e latifúndio por dimensão. Nós temos mais esses dois aí. Sobre as relações de trabalho no campo, nós temos o parceiro, no tipo de parceria, onde ele paga o dono da terra pela produção. Nós temos o camponês, mão de obra familiar, pequeno proprietário, produz para a sua subsistência, comercializa uma parte da produção. Nós temos o arrendatário, que paga o aluguel da terra, ele paga o aluguel da terra. Nós temos os boia-frio, que trabalham que trabalham sazonalmente, existe o período de trabalho temporário. Nós temos os assalariados que trabalham também nas propriedades, o posseiro, que é a pessoa que ocupa terras devolutas, terra pública ou particulares, não possui título de propriedade. Depois de um certo tempo, ele vai requerer a propriedade pelo uso capião e muitas das vezes conseguem. Nós temos o grileiro, é aquele que vai forjar, falsificar o documento para tentar tomar dos posseiros de terras indígenas, terra do governo, ele invade, né? E nós temos o jagunço, que é o
o pistoleiro, né? Que os conflitos rurais, é um personagem que é o que mata, né? E nós temos a semi-escravidão, que é o trabalho infanto-juvenil, escravidão por dívida no campo. No Brasil é utilizado duas formas de agricultura, a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Na tradicional, como você está vendo aí, ó, feita pelo homem do campo, usando pouca tecnologia, né? Geralmente chamada de agricultura de subsistência. Olha essa foto aí, essa imagem mostrando a agricultura tradicional. E aqui os trabalhadores rurais, né? Técnicas antigas, ultrapassadas, demanda de muita mão de obra, baixo índice de produtividade por hectare e baixa presença de máquinas e equipamentos. A agricultura moderna, nós temos aqui o uso da tecnologia, maquinários de ponta, né? Aí como você vê, máquinas guiadas por satélite, nós temos uma área que dá muito dinheiro, muito investimento, né? Consequentemente gera-se um capital muito grande também. Características, tecnologia e biotecnologia de ponta, altamente mecanizada, demanda pouca mão de obra, alto índice de produtividade por hectare. Recapitulando então as duas agriculturas, tradicional e a moderna, como você está vendo aí, as características de cada uma. Agora sobre a Revolução Verde e os produtos transgênicos. Um dos avanços da agricultura, a Revolução Verde marcou, por exemplo, a inserção de agrotóxicos na agricultura, aumentando a produtividade porque matou-se as pragas, porém o lado negativo é que produtos hoje são muito cheios de agrotóxicos, prejudicando a saúde. Uma outra coisa que foi desenvolvida também foi os transgênicos, né? A mudança, a transformação aí, as pesquisas na área da agricultura, o uso de sementes geneticamente modificadas através da biotecnologia, novas espécies mais resistentes a pragas e intempéries, e o maior poder nutritivo. Então houve essa mudança aí, questão biológica. Porém, tem um lado, houve uma grande polêmica na época quando lançou as sementes transgênicas. Falta de histórico a longo prazo sobre o efeito dos alimentos modificados, diminuição da biodiversidade, monopólio das sementes, etc. Então houve uma polêmica. Então houve uma polêmica naquele tempo, só que hoje está superado isso aí e mudou bastante. Temos que falar também sobre a questão da terra. No Brasil existe um programa chamado Reforma Agrária, onde as pessoas são realocadas em terras novamente dadas pelo governo federal nesse programa desenvolvido pelo INCRA, esse Instituto de Terras, o INCRA. Então, como vocês sabem, o Brasil tem uma grande concentração de terras na mão de poucas pessoas. A gente chama de concentração fundiária. E o governo hoje tem um programa para devolver terras para as pessoas pobres, através desse programa chamado Reforma Agrária, que é uma manifestação de pessoas invadindo a propriedade, que é algo típico do MST, que é um movimento que busca reforma agrária. Várias pessoas se juntam, fazem protestos, entre eles em invasão de terras, para que o governo acelere a questão da reforma agrária.